buenas chicos, hoy seguimos con la unidad sobre la casa y entonces vamos a trabajar un diálogo y algunos ejercicios que pueden ayudarnos un poco con el vocabulario, ¿está bien? Y con una situación que todos pasamos ya o vamos un día a pasar, que es la de reformas en casa. Bueno, entonces empezamos aquí. Tenemos en este diálogo Javier y Silvia, ¿está bien? Entonces yo voy a leer primero y después voy a volver para que veamos las palabras destacadas, todas ellas, y su significado, porque esto es un vocabulario nuevo. Yo voy a leer todo el diálogo y quiero que pongáis mucha atención a la pronunciación y después que termine, si queréis, podéis dar al pause y entonces leer el texto vosotros para practicar vuestra pronunciación, ¿vale? Pues bien, entonces yo voy a empezar aquí, chicos. Los electricistas ya han terminado de instalar los enchufes y los albañiles también han terminado con las paredes. Solo falta pintar. Bueno, ya era hora. Llevan ustedes bastante retraso. Hombre, es que usted nos pidió que hiciéramos cosas que no estaban en el plan inicial. Yo les dije que instalaran enchufes en todas las salas, pero ustedes solo los instalaron en los despachos. No es culpa mía y espero que no suba el presupuesto por los enchufes adicionales. Bueno, los enchufes tengo que cobrárselos. Ya hablaremos. ¿Cuándo empiezan a pintar? Mañana mismo, eso lo hacemos en una semana. Pues dígales que no pierdan tiempo. Los albañiles también dijeron que terminarían pronto y necesitaron 3 semanas. Usted les dijo que lo hicieran todo con mucho cuidado. También les dijo que repitieran 2 paredes, por eso han tardado tanto. Es que yo quiero que todo quede bien, ¿usted no? Bueno, yo también, claro, es que el caso es que usted me dijo que estaría todo terminado en un mes y ya llevamos 1 mes y medio. Si no pintan todo en 3 días, rompemos el contrato. No se ponga así, ya verá cómo todo queda bien. Eso espero. Entonces tenemos aquí una mujer que está bastante enfadada porque la reforma o construcción de su casa está tardando mucho, está con retraso. Entonces aquí vamos a ver un poco de este vocabulario de reforma o construcción de una casa. Voy a pedir que vosotros habléis después de mí. Cada una de estas palabras destacadas. Vamos a ver. Instalar. Perfecto. Entonces, como en portugués, el verbo, ¿verdad? Enchufes. Perfecto, importante este sonido de la C con la H que hace cha, che, chu, ¿verdad? Entonces, enchufes, chicos, son tomadas, ¿ok? Son las tomadas. Podéis apuntar ahí. Muy bien. Después aquí han terminado. Podéis repetir conmigo, terminar. Perfecto, entonces el verbo como en portugués, terminar algo, ¿verdad? Después, paredes. Perfecto, como en portugués, ¿verdad? Pero la diferencia es que en español, en singular es pared, con D mudo, ¿tá? ¿Ok? Después repetid conmigo, pintar. Perfecto, el verbo como en portugués, pintar un cuadro o pintar la pared, igual. Después aquí, retraso. Perfecto, chicos. Mira, en español se puede decir atraso o retraso, da igual, ¿ok? Después, plan inicial. Eso es, então, o plano inicial, ok? Salas. Eso, perfecto. Entonces, como en portugués, salas. Después, despachos.
Muy bien, chicos, ya hemos visto en el nivel básico algunas de estas palabras porque son habitaciones de la casa, são cômodos da casa. Despacho é o escritório, né, como um cômodo, ok? Então, é um escritório, ok? Vamos seguir, então. Presupuesto. Muy bien, chicos. Aqui o presupuesto é o preço. Existe a palavra preço, mas também você pode usar presupuesto para quando o preço já foi estabelecido, ok? Depois, repetir, adicionales. Muy bien, chicos. En singular, adicional. Entonces, quiero un enchufe adicional. Si es más de uno, quiero 3 enchufes adicionales. Bien. Después aquí, cobrar. Perfecto. El verbo cobrar. Aquí, cobrárselos, porque é cobrarle. Cobrar a usted. Los enchufes, ¿verdad? E aí, para não ficar cobrarle los, nós já vimos que nós trocamos esse le por se. Então, cobrárselos significa cobrar as tomadas de você, ok? Uma forma da gente reduzir tudo isso. Depois, pierdan tiempo. Perfecto, como en portugués, perder tiempo, entonces, ¿vale? Después otra palabra, cuidado. Muy bien. Aqui, então, ele está querendo falar de fazer as coisas com cuidado, né? Después, repitieran. Eso es, el verbo entonces es repetir, ¿está bien? Como en portugués, hacer nuevamente. Después aquí, han tardado. Perfecto, chicos, acordándonos que tardar é demorar, ok? Então, por que vocês demoram tanto? Por que tardam tanto? Ok? Bom, vamos lá, depois, quede bien. Bueno, entonces aqui o verbo quedar, que é ficar, então fique bem. Quero que tudo fique bem. E depois aqui, rompemos el contrato. Muy bien, eso es. Entonces, romper el contrato como em português também, quando você cancela um contrato que você tinha estabelecido por algum motivo. E, por último, no se ponga así. Bien, entonces el verbo poner quer dizer por, colocar, mas quando a gente usa o poner-se, ele pode significar o ficar para estados de ânimo. Então não fique assim, não se ponga assim. Ah, eu fico nervosa com essa situação, me pongo nerviosa com esta situação. Então o verbo poner-se pode ser usado também como um ficar para relacionar com alguns estados de ânimo, ok? ¿Sí? Bueno, pues entonces, chicos, el texto nos muestra aquí cómo dar órdenes y cómo transmitir órdenes. Es parte del contenido gramatical que vimos la clase pasada. Cuando yo hablo directamente con una persona, yo doy una orden o pido algo, voy a utilizar el imperativo, que es un tiempo que ya hemos trabajado en el nivel básico. Então, o imperativo, né? O imperativo positivo quando eu peço para fazer e o negativo quando eu peço para não fazer. No caso aqui eu pedi para que fizesse. Pinten, ustedes pinten las paredes. Se vocês quiserem voltar e rever esse conteúdo, tá lá no curso de nível básico, ok? Então aí vocês podem voltar e assistir e para vocês retomarem um pouco. Vocês têm o material em PDF, então vocês conseguem dar uma olhada lá no nível básico, onde é que estava essa parte de imperativo, ok? Depois aqui, se eu não me engano, é a unidade 5, tá? Do nível básico. Depois aqui, transmitir órdenes.
Então, quando alguém me fala uma coisa para eu pedir para outra pessoa ou eu dar essa ordem para outra pessoa, nós vamos usar da forma que nós vimos na aula passada. Aqui, ó, ele disse, ha dicho que pintemos, diles que pintem, nos dijo que pintáramos e les dije que pintaran. Nós vimos então que quando tem uma relação com presente, seja trabalhando com esse verbo introdutório, no presente ou nesse passado mais próximo, ha dicho, ha hecho, ha pedido, nós utilizamos o verbo aqui, ó, da ordem mesmo, que eu tô pedindo para se fazer, no presente também, com a diferença de que está no subjuntivo, né? Se não, nós vamos usar aqui o passado simples, e aí o verbo vem aonde? Vem aqui naquele imperfeito de subjuntivo. Pintáramos, que em português seria pintássemos. Pintaran, que em português seria pintassem. ¿Ok? Bueno, entonces aquí, para que podáis acordaros un poco, tenéis una tabla con las conjugaciones del imperfecto de subjuntivo. Como ya había dicho, se puede usar la terminación con RA, hablara, o la terminación con SE, hablase. Eso para todos los verbos, aprendiera, aprendiese, viviera, viviese. ¿Ok? ¿Sí? Entonces esta tabla está ahí justo para que os acordéis. Bueno, de esta forma podéis hacer este primer ejercicio aquí. Tenéis que escribir como en el ejemplo usando una de las profissões seguintes. Então, esse exercício trabalha o vocabulário, porque vocês vão ter que ver essa função que está aqui e associá-la a uma profissão dessas que está em cima. Aqui, por exemplo, hay que instalar más enchufes en la sala. Quem instala tomadas? O eletricista. Então, dile al electricista que los instale. Então, aqui, a pessoa sempre vai dizer, é necessário pintar los techos. E vocês vão dizer, diga para o tararã que faça o quê? Los pinte. Por exemplo, tá? Importante, não precisa repetir, ó, aqui ele não repetiu enchufes, ele substitui o enchufes por los. Vocês também podem fazer uso disso. Antes, então, vamos falar o nome dessas profissões bonitinhas aqui. Repitam depois de mim, vamos lá. Eletricista. Perfeito. Pintor. Muy bien. Fontanero. Isso. Carpintero. E albanil. Lembra desse N com a língua atrás do dente e depois o L você dobra a língua. Então, albanil. Perfecto, chicos. Podéis entonces ahora hacer los ejercicios, dar al pause y hacerlos, ¿vale? Yo voy a coger el bolígrafo que lo dejé al suelo, cair al suelo ali. Eu deixei cair a caneta para variar, então quando vocês fazem o exercício, eu vou ali pegar rapidinho, ok? Então vamos lá. Bueno, aquí está. Vamos a corregir entonces, chicos. Ya habéis dado al pause y vuelto, ¿verdad? Entonces ya deram pause y ya voltaron para corrigir. Vamos lá. La letra A. Yo digo que es necesario pintar los techos. Primero, ¿quién pinta? Pintor. Entonces aquí yo voy a decir así. Dile, porque es decir a él. Dile al pintor que los pinte. Por que eu usei los? Porque eu tô falando de los techos, dos tetos, no plural. Se fosse el techo, eu utilizaria lo, ok? La letra B. Hay que desatascar el fregadeiro. Vocês já viram no nível básico que fregadeiro é a pia da cozinha. Desatascar é desentupir, ok? Então, quem faz isso? El fontaneiro, que é o encanador. Então, vamos lá. Dile que lo, porque es el fregadero, desatasque. Tranquilo?
Después, la puerta de entrada no cierra bien. Convendría ajustarla. Entonces, ¿quién puede hacer esto? Es de madera, entonces el carpintero. Dile al carpintero que la ajuste. Y después, por último, la letra D. Hay un agujero en la pared, hay que taparlo. Um agujero é um buraco. Se tem um buraco na parede, precisa tapar, quem faz isso? O pedreiro, albañil. Entonces, dile al albañil que lo tape. Lo porque estoy hablando del agujero. Aqui é importante dizer o seguinte, todo está em presente aqui, está em imperativo, verdade? O verbo introdutório. O verbo decir está sempre nesse imperativo, pedindo algo no presente. Por isso que aqui eu coloquei todos os outros verbos no presente também, mas no subjuntivo. Naquele outro exercício nós vimos que nós trabalhamos o verbo introdutório no passado e agora então no presente, ok? Bueno, chicos, el segundo ejercicio entonces, ¿qué diría en cada caso? Escribe las frases correspondientes. Vocês vão ter assim, sempre um exemplo de um funcionário dizendo que fez alguma coisa, que terminou alguma coisa. Então, nesse caso aqui, um albañil, um pedreiro dizendo: já hemos instalado los espejos en los lavabos. Então, já instalamos os espelhos nos lavabos. Mas, aqui entre parênteses, tal que ficou errado, porque não era espejo, era grifo, que são as torneiras. Ela tinha pedido para instalar torneira e não espelho. E aí ela vai dizer: eu não les dije, aqui tem um J, faltou, né? Eu não les dije que instalaran espejos, les dije que instalaran grifos. Então ela corrige, ela fala: ó, não pedi para vocês fazerem isso, eu pedi para vocês fazerem isso, ok? Então vocês vão ter que utilizar esse verbo decir no passado e dessa forma, olha aqui, instalaram, instalaram ou instalassem, instalassem, ok? Utilizando então passado no verbo introdutório, dije, porque eu disse, dije, e aí no outro verbo aquele imperfeito de subjuntivo, dijera, instalara, pintaras, ok? ¿Tranquilo? Entonces ahora vamos a dar al pause para hacer este ejercicio y después a corregir conmigo. Pues muy bien, chicos. Entonces tenemos aquí la letra A. El pintor ha dicho: já he pintado de verde el estudio de grabación. Então vocês vão dizer assim: yo no le dije que pintara de verde. Le dije que pintara de azul. Ok? Então aqui eu corrigi, eu falei: olha, eu não disse que pintasse o estúdio de verde, eu disse que pintasse de azul. Tá? Então, vocês vão sempre negar essa primeira coisa que a pessoa fez e depois afirmar. Como o verbo acaba ficando com a mesma conjugação, eu vou corrigir só essa segunda parte para vocês, ok? Então, vamos lá. Eletricistas, então, no plural, eles disseram: já hemos cambiado los enchufes. E aí, vocês podem dizer assim: yo no os pedí que cambiarais los enchufes. Yo os pedí que cambiarais los cables. Aqui cambiarais porque estou hablando com vosotros. Eu não os pedi a vosotros. Vocês poderiam usar também ustedes. Eu não les pedi a ustedes que cambiaram, ok? Então, tanto faz, vai depender da forma que você vai tratar esses eletricistas. Ustedes, eu troco os por les e o cambiarais por cambiaran, ok? Después,
limpiador va a decir, ya hemos pulido los suelos de la entrada. Mais uma vez ele fala no plural, nós fizemos. Então você também vai responder no plural, vocês, com ustedes ou com vosotros. Eu vou fazer aqui com ustedes porque nós fizemos o de cima com vosotros já. Então, yo no les pedí que pulieran los suelos. Yo les pedí que pulieran los pasillos. Então, eu não pedi que polisse o chão, né? Suelo, mas os pasillos, que nós já vimos no nível básico, que é corredor. E por último, o transportista vai dizer, já he traído las lámparas, eu já trouxe as lâmpadas. E ela vai dizer, yo no le pedí ou no te pedí que trajeras las lámparas. Yo te pedí que trajeras las plantas, ok? Aqui vai acontecer a mesma coisa que com vocês. Aqui no caso é você. Vocês podem usar tu ou usted, e isso muda a frase. Aqui eu usei o tu, então no te pedí que trajeras las plantas. Se vocês quiserem usar o usted, no le pedí que trajera las plantas. ¿Ok? ¿Sí? Pues muy bien, chicos. Espero que estos ejercicios y este diálogo os hayáis ayudado a añadir un poco más de vocabulario, que el diálogo haya sido un buen ejemplo, entonces, de cómo hablar un poco sobre reforma. Y la clase que viene seguimos un poquito más con este tema, ¿vale? Nos vemos.